Sejam bem-vindos, aqui é o professor Wellington e nós vamos falar aqui um pouco hoje sobre a questão das funções do almoxarife. O almoxarife é aquela pessoa responsável por administrar o almoxarifado, tema da nossa aula anterior. E o que cabe então essa pessoa fazer? Ela faz todo aquele processo de administração, entrada, saída, regularização do documento, né, a nota fiscal dentro do sistema e tudo mais. A palavra almoxarife quer dizer guardião, a pessoa que é responsável por guardar determinado local. Beleza? Tranquilo, pessoal? Vamos lá então. Operações e rotinas do trabalho do almoxarifado. O que faz o responsável pelo estoque, né? Como vimos na aula anterior, ele é responsável pelo processo de recebimento de materiais, pós-recebimento, ele vai fazer o armazenamento desses materiais que foram recebidos. O que faz ainda, né, o responsável ali? Ele organiza o almoxarifado e faz também o processo de distribuição. Então, conforme percebemos, é a pessoa que está responsável ali por todo esse processo aí, desde a entrada de determinado produto até a sua distribuição para o requisitante, certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Para isso, a pessoa ela precisa ter alguns tipos de habilidades, né? Então, tem uma ferramenta chamada CHA, que significa conhecimento. Vamos lá? Conhecimento, habilidade e atitudes. E dentro da função do almoxarife, ele precisa ter o conhecimento na área de informática, matemática, administração e materiais. Informática, porque ele tem que ter habilidade para mexer com sistemas. Excel é muito essencial para a pessoa, não só na área de logística, almoxarifado e tudo mais, ter o conhecimento dessa ferramenta, tem conhecimentos ali de administração dos materiais e tudo mais. Habilidades em planejamento, tem que ser uma pessoa organizada, saber escutar, ouvir, né, determinada situação. Vai ter muitas vezes você que trabalha na área do almoxarifado que uma pessoa vai chegar com aquele documento que nós falamos chamado requisição. Por sua vez, às vezes essa requisição não vai estar aprovada porque o chefe não está, ou algo no sentido. Então você vai ter que saber escutar, analisar essa situação, se realmente a pessoa precisa daquela peça que está na requisição e depois, posteriormente, essa requisição vai ser aprovada, ou se simplesmente essa pessoa está com uma conversa, né, para o seu lado, onde vai depois causar uma divergência no seu estoque se ela não conseguir a aprovação dessa requisição, liberando ela para você baixar no sistema. Tem que ser uma pessoa que tenha ter bastante relacionamento interpessoal. Atenção aos detalhes faz muita diferença para a gente que trabalha nessa área de estoque, pessoal. Então, detalhe é essencial. Fiquem atentos a esse detalhe. E tem que também saber trabalhar em equipe, né? E tem que ter algumas aqui na questão de atitude. Tem que ser energia e uma pessoa bem dinâmica. A pessoa que trabalha com um almoxarifado, né? Como a gente viu, tem que ter várias aí conhecimentos aí dentro desse chá. Então tem que ser bem dinâmica mesmo, né? A ponto de uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora já tá fazendo outra. A rotina para quem trabalha no almoxarifado, do almoxarife, ela é bem complexa, né? Cada hora é uma novidade, é uma coisa diferente para fazer. Particularmente eu gosto muito dessa função, onde eu já trabalhei cerca de 7, 8 anos aí, né, na questão de almoxarifado. E existe aqui um certo fluxograma dentro desse processo, né? Para o almoxarife fazer. Ele tem a parte que ele recebe o material, que verifica a quantidade, qualidade, a amostragem, que daí é um outro responsável que vai estar verificando, relação do que foi recebido de acordo com o pedido, vai comparar, né, junto com a nota fiscal, vai fazer, às vezes, pessoal, a gente tem que estar etiquetando esse material, ou etiquetando assim, identificando esse material para me colocar no meu estoque. Depois eu armazeno no local correto de acordo com o endereçamento e fico aguardando aí as requisições para futura, né, liberação desse material, certinho? Próximo passo, dentro da nossa aula aqui, vem a fase do recebimento da mercadoria. Ela é composta por 4 fases, conforme vimos na aula passada, né? Agora a gente vai detalhar um pouco mais ela, para que nós consigamos então entender o que significa cada fase dessa etapa. A primeira, quando a gente fala na entrada de materiais, é aquele processo que já se inicia quando o transportador chega ali na portaria da empresa, né? E qual seria a primeira etapa então? Temos ali a recepção dos veículos transportadores na portaria,
A triagem da documentação do suporte e recebimento, a triagem de documentação é através do número do pedido, nota fiscal, onde eu vou conseguir identificar aí o fornecedor. Constatação se a compra e o objeto, né, realmente foi feita. Eu tenho ali se a compra foi autorizada, se o número de documento consta na nota fiscal, e eu tenho que ver se esse também fornecedor, por sua vez, está cadastrado dentro do meu sistema, dentro da minha empresa. Feito todas as checagens, eu encaminho, né, o caminhão para dentro da área de recebimento. Então, todos esses outros processos aqui, pessoal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele é feito ali basicamente dentro da portaria da empresa. Aí, então, dando tudo certo, eu encaminho o fornecedor para o almoxarifado, onde ele vai dar sequência nesse processo de recebimento. Eu tenho a conferência quantitativa, que por sua vez ela pode ser feita de 4 a 5 jeitos diferentes. A manual é por causa de pequenas quantidades, tá? Onde eu faço a quantidade, ele abre uma caixa, consta tudo certinho, beleza. Por meio de cálculos, para o caso se envolve embalagens padronizadas. O que seria a embalagem padronizada? Significa que, por exemplo, eu comprei para minha empresa 10 celulares, tá? Por sua vez, esses celulares vai vir numa caixa grande, né? E vai estar dentro dessa caixa grande 10 caixas pequenas, onde vai ter cada caixa um celular. Então, eu vou ter que estar ali, né, abrindo essa caixa. Tem 10 caixinhas, significa que eu estou recebendo os 10 celulares, beleza? Por meio de balanças pesadoras. Por exemplo, estou comprando ali 1000 parafusos, né? Poxa, quando chegar 1000 parafusos, eu não vou contar 1000 parafusos. Então, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter já, por amostragem, né, a primeira vez eu vou ter que contar ali, por exemplo, 100 parafusos. Tiro a amostragem de quantos quilos ou quantas gramas pesam 100 parafusos, e toda vez que eu receber, né, eu tirei ele 100 parafusos, por exemplo, pesa 100 gramas. Quer dizer que 1 quilo de parafuso, eu tenho 1000 unidades de parafuso. Então, quando chegar esse tipo de mercadoria, eu vou pesar, né? Deu 1 quilo, comprei 1000 parafusos. Eu peso ali na minha balança. Deu 1 quilo, quer dizer que eu estou recebendo os 1000 parafusos, tá? Por sua vez, ela vai estar linkada aqui, né, na parte da pesagem. E tem o outro processo, que é medição, né? Em geral, as medições são feitas por meio de trena. Eu comprei uma barra de ferro ali para minha empresa, né? Trabalho no almoxarifado, vai ter uma obra, comprei uma barra de ferro. Essa barra diz que tem na nota fiscal 100 metros. Eu pego uma trena, vou e meço para ver se ela realmente está na medida correta, de acordo com a especificação da nota fiscal. Certinho, galera? Até aqui tudo bem? Acredito que sim, né? Vamos lá então para a parte da conferência qualitativa. O que eu faço nessa conferência qualitativa? É aquela parte onde eu vou verificar a qualidade do produto, que na verdade, por suas vezes, às vezes nem sou eu, geralmente, como a almoxarife faz, é a pessoa que trabalha no setor de qualidade, né? Então, esse acompanhamento, às vezes, do processo de qualidade, ele não é feito, às vezes, só no recebimento, mas sim acompanha desde quando esse produto chega, está dentro da empresa, foi aprovado, digamos que ele foi aprovado pela qualidade, né? Então, ele vai ser feito a mercadoria, o processo, e a qualidade vai aproveitando, vai verificando esse processo até o final, para ver se durante, né, a fabricação de determinado produto não sofreu nenhuma alteração essa mercadoria que eu recebi para minha empresa. Os documentos utilizados, né, dentro do processo aí da qualidade é a especificação de compra e se foi aprovado, né? Eu tenho desenhos e catálogos, né? De repente um produto tem um catálogo que a sua especificação é uma coisa. Quando esse produto chega, né, o pessoal da qualidade vai verificar se está de acordo com o catálogo, com a especificação técnica desse produto. Eu tenho o padrão de inspeção, instrumento que norteia os parâmetros do inspetor que deve seguir para auxiliar e decidir pela recusa ou aceitação do material. Está fora do padrão, eu devolvo. Está dentro, eu aceito. Existe algum tipo de material que a gente recebe que daí ele passa por, digamos assim, ele não consigo aprovar ele na hora. Quando eu não aprovo na hora, esse produto quando chega na empresa, ele vai para o processo o quê? De análise aqui, né? Dentro desse processo de análise, eu tenho duas escolhas. Ou eu reprovo, ou eu aprovo, certo, galera? Digamos que eu reprovei o material, eu devolvo ele ao fornecedor, certo? Se aprovado, o que eu faço com ele? O material vai para o estoque. A partir do momento que esse material está no estoque, quer dizer que ele já passou por essa análise, esse material que fica em análise.
lembrando, né, existe dois processos. Eu estou falando do material que ficou em análise, ali por uns dias, por algumas horas e tal, e ele foi aprovado, então ele foi para o meu estoque e acabou o meu processo aí da conferência qualitativa desse material. Por sua vez, então, nós temos aí como se fosse mesmo né, semáforo, onde eu tenho vermelho para reprova, vermelho para reprova, amarelo para análise e o verde para aprovação. Regularização. Esse é o processo que a gente... O processo que tem ali, tá tudo ok, então eu tenho a nota fiscal, eu vou fazer o quê? Lançamento desse produto dentro do meu sistema, tá? Dentro do meu ERP, né? Então eu tenho lá a liberação, eu tenho lá a liberação do pagamento para o fornecedor, eu tenho a devolução do material se ele estiver fora dos padrões da empresa, eu posso estar reclamando para o fornecedor, e eu posso, se estiver tudo ok, estar dando entrada desse material para o meu estoque, certo? Os documentos envolvidos nesse processo são nota fiscal, conhecimento de transporte. Nota fiscal, a gente já falou o que é, né, pessoal? É onde consta o que chegou para mim na empresa, né? Tem um outro documento também que às vezes é o documento de acompanhamento, que se chama romaneio. Romaneio nada mais, nada menos que seria, entre aspas, um espelho da nota fiscal. É a descrição dos itens em uma outra folha à parte. Né? Eu tenho o conhecimento de transporte, que é aquela ficha que acompanha, né, o produto passo a passo também. Eu tenho a documentação de contagem efetuada, que geralmente é feita por a questão do romaneio, conforme eu disse. Se o produto precisou passar por uma inspeção técnica pela qualidade, eu ter esse relatório da qualidade do fornecedor que me mandou e da minha inspeção interna. A especificação da compra, catálogos técnicos e alguns desenhos se necessário. Esse então, pessoal, é o processo de regularização, né? E se eu tiver que devolver o material pro fornecedor, aquele processinho que a gente falou, coloco ali no canhoto da nota fiscal o motivo da devolução, se é parcial, se é integral. Parcial é quando eu devolvo alguns itens que não estavam de acordo, e integral quando eu devolvo a nota fiscal inteira. Dentro desse processo, né, de armazenamento, existe o sistema PEPS e o sistema UEPS, muito utilizado dentro das empresas. Quando eu falo aqui do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Nesse critério, a empresa usa a saída dos estoques mais antigos primeiro, né? Ou seja, tudo que é adquirido primeiro permanece no estoque e que vai chegando mais recente, dependendo aí de como, do seu lote, da sua data de validade, eu vou estocando. E eu tenho o sistema UEPS. O sistema UEPS, ele não é muito utilizado em empresas, né? Onde eu utilizo mais esse sisteminha UEPS? É aquele sisteminha que, por sua vez, ele tá... digamos que eu trabalho no material de construção. E ali eu estoco o quê? Pedra, areia, coisas nesse sentido. Vê se vocês conseguem acompanhar a minha linha de raciocínio aí, pessoal. Por exemplo, chegou ali na empresa, eu tinha um estoque de areia. Chegou um estoque novo de areia, por sua vez, esse estoque novo, ele vai ficar por cima do mais velho. Aí que a gente fala, o último que entra, primeiro que sai. Um outro exemplo também que a gente utiliza muito é quando você vai comprar aquele pãozinho quente no mercado. Geralmente o pãozinho quente é o último que vai entrar ali, o primeiro que vai sair, porque todo mundo na hora que vê aquele cheirinho de pão, já se empolga, eu quero o pãozinho, ver o quentinho e tal. Ou se vê que tá saindo, aguarda o pão quente para sair, né, do forno, para poder fazer a sua compra. Então esse também é conceito utilizado aí pelo UEPS, tá? Vamos lá, sistema PEPS ele é um pouco mais complexo, então eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender, onde ele é mais ou menos assim. Vamos lá, o estoque, grifar aqui para ficar mais legalzinho para a gente entender. Um estoque recebe 25 tintas de cabelo com 4 lotes diferentes para armazenar dentro do seu estoque. Se a gente for utilizar respeitando o sistema PEPS, como ficaria então? O primeiro passo qual que é? Eu tenho que analisar os materiais e separar. Então vamos lá, eu tenho 4 itens no lote 00014 que vence no mês 8 de 2020, né? Eu tenho 6 itens com o lote WE00254 que vence no mês 10 de 2021. 7 itens
com o lote 452, que vence no mês 6 de 2020. E eu tenho mais 8 itens que, por sua vez, ali com o lote RE 147, que vence no mês 2 de 2021. Tá, professor, como que eu faço então para armazenar esses itens da maneira correta, onde o que vence primeiro fique na frente e o que tem a data de validade mais extensa fique ao final? Vamos seguir com o nosso exemplo aqui. Então ficaria mais assim, né? Os materiais novos para trás e os materiais velhos na frente, de uma forma que os velhos tenham a saída primeiro, para que o produto mais velho não vença no meu estoque. Então ficaria 6 itens no lote 0254 1021. Depois eu tenho 8 itens com lote RE147, que vence no mês 2 de 2021. 4 itens com o lote XV000114, que vence no mês 8 de 2020. E por sua vez o último item aqui, que vai vencer no mês 6 de 2020. Está próximo aí da sua data de vencimento, certo? Pessoal, e se por exemplo entrar mais um lote nesse estoque? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço essa análise aí, pessoal? Hein? Tempinho para a gente pensar? Como que funciona? Vamos lá então. Lembra que a gente falou? Primeiro passo é analisar o quê? A data de validade junto ao lote, certo? Fiz essas duas análises, eu vou verificar aonde esse produto se encaixa dentro do meu estoque que já está ativo dentro da empresa. Vamos lá? Então vamos lá. Então chegou ali, foi 10 mais 10 tintas, verifiquei o seu lote e percebi que ela se enquadraria aqui, tá? O lote FR455 com vencimento 10 de 2020. Como vocês podem perceber, né? O item que vence primeiro, sai primeiro. O que tem a data mais extensa fica no final do meu estoque, certo? Esse é o sistema PEPS, galera. Dentro ainda falando aqui, né, do funções do almoxarife, ele tem que ter algumas atenções quanto à limpeza, a guarda ali mesmo do material onde os produtos são armazenados. Ele tem que assegurar que o estoque esteja sempre limpo, isolado de qualquer tipo de agentes físicos que possam prejudicar os itens armazenados, isolado de locais onde se conserva o consumo de alimentos, bebidas e medicamentos e etc. Pessoal, porque se eu trabalho dentro do processo de almoxarifado, se eu sou um almoxarife, eu não posso deixar com que se coma nesse lugar. Pode cair sujeiras, pode atrair rato, barata, enfim, esses insetos aí que vão estar depois contaminando o meu estoque. Evitar pessoas não autorizadas dentro do processo. Os materiais devem sempre estar organizados por grupo, né? Uma outra coisa também que a gente tem que ter atenção, que os itens pesados sempre tem que estar embaixo e os itens mais leves em cima dentro do meu processo. É uma regra, tá? Dentro do processo de armazenamento. E quando eu falo ali depois, aqui por último, que nem seria, né? Os materiais devem sempre estar organizados por grupo. Sim, grupo de materiais de limpeza, produtos químicos, que nós vamos falar um pouco mais à frente, que é um pouco mais complexo o seu processo de armazenamento, vestimentas, produtos de manutenção, entre outros, tá? Então a gente faz uma separação desses produtos para facilitar a nossa administração dos materiais. Técnicas de armazenagem, conforme eu disse aqui, né? Os materiais mais leves têm que ficar em cima do material pesado, certo? Os materiais não podem ficar em contato direto com o chão. Para isso nós utilizamos o que? Os pallets. Nós vamos verificar um pouquinho mais para frente o que é. Proteger os materiais do calor excessivo, né? Então tudo tem a sua especificação para a gente tomar conta aí do processo de armazenagem dos produtos, né? Voltando ainda aqui mais, olha que legal. Promover o manuseio seguro dos produtos atuado desde a entrada até a saída. Manter a área de circulação sempre sem nenhum bloqueio. Evitar idas e vindas, conforme a gente já falou. Manter o afastamento mínimo
entre 15 e 30 centímetros da parede. Então eu tenho lá uma parede, né? E eu vou colocar o material estocado. Eu tenho que ter uma distância, eu não posso encostar na parede. Por quê? Quando eu encosto o material estocado, ele vai pegar, às vezes, por sua vez, a umidade da parede, né? Então eu tenho que manter uma distância entre 15 a 30 centímetros. Tem empresa que se mantém uma distância de 1 metro. Eu vou até explicar mais à frente para vocês o porquê de 1 metro, né? Então são esses detalhes que a gente tem que estar atento dentro do processo. Manter os rótulos existentes nas embalagens sempre voltados para o quê? Para fora. Por que eu tenho que manter para fora? Pessoal, imagine só, eu preciso fazer uma contagem, tá? Aí eu preciso ver o rótulo do meu produto, né? Como que eu vou ver o rótulo, ver a validade se o produto está assim? Então sempre armazenar com o rótulo para frente, belezinha, galera? Conforme a imagem aqui que a gente está vendo. E por isso que às vezes algumas empresas, conforme eu disse mais acima, pede que eu mantenha a distância de 1 metro. Porque às vezes eu preciso verificar dos dois lados os rótulos, certo? Em casos, agora a gente vai falar um pouco, pessoal, de produto químico, né? Então eu trabalho na empresa e eu também tenho que armazenar produtos químicos, né? E digamos que eu armazeno produtos químicos que tem lá suas diversas classes, né? Corrosivo, inflamável e por aí vai. E eu tenho que, então, ter as suas, digamos, seguir as suas regras para cada tipo de produto, né? Onde eu tenho o primeiro aqui, que seria, em caso de acidente, suspender todas as operações, não utilizar água para lavagem ou limpeza, isolar a área contaminada, absorver o produto derramado e tem essa palavrinha aqui, ó, FISPIC, que seria a ficha de inspeção sobre os produtos químicos, que seria como se fosse uma bula do remédio, onde ela vai me indicar qual que é o passo a passo, por exemplo, se ocorrer um acidente com esse produto. A gente já chega nela, a gente vai verificar certinho uma aqui como que ela funciona. Aqui nós temos aqui alguns tipos de materiais utilizados caso ocorram um tipo de acidente com produto químico, tá? Vamos entender um pouco cada um deles. Aqui são os materiais, né? Eu tenho aqui um macacão para proteção. E aqui, pessoal, isso aqui é um kit, digamos, de primeiros socorros, né? Onde eu tenho aqui um tambor de plástico, eu tenho uma pá também de plástico. Esse item aqui, ó, se chama turfa. O que seria essa turfa? Seria uma espécie de pó de serra, certinho? E eu tenho as mantas absorventes. Aconteceu um acidente então com produto químico, eu pego por sua vez todos esses equipamentos, né? E essa aqui, pessoal, esse branco aqui seria a manta absorvente, como se fosse um absorvente para que o produto não se espalhe aonde ele foi derramado, digamos dessa forma. Por que, professor? Por que a pá tem que ser de plástico? Por que tem que ser de plástico, professor? Pessoal, a pá é de plástico pelo seguinte motivo. Por exemplo, derramou um material e esse material ele digamos que inflamável. Se eu vou com uma pá ou uma enxada de ferro, de aço, o que pode acontecer? Sair faísca e acabar gerando uma explosão. Então sempre quando eu trabalho com produto químico, vai ter esse kitzinho onde essa pá também é de plástico. Existe aqui, pessoal, um produto armazenado em cima de um pallet. A gente está vendo que esse pallet é um pouco diferenciado dos outros. Ele é um pallet, a gente fala pallet dick de contenção. O que seria um dick de contenção? O dick de contenção, ele por sua vez, se acontecer um vazamento, ele vai absorver esse produto dentro do próprio pallet, evitando com que ele caia diretamente aí no meu piso, né? E se acontecer de ocorrer, quando eu faço um lugar para me estocar esse tipo de produto, eu tenho que ter o dique de contenção também, ou seja, eu tenho em cima o piso e abaixo desse piso eu tenho como se fosse mesmo um buraco onde esses produtos vão estar sendo, o que vazar vai ficar ali. Esse buraco, pessoal, tem que ser muito bem revestido, porque se acontecer o vazamento também para dentro desse buraco, dentro desse dique, eu não posso deixar que ele contamine o solo. Então ele vai ficar ali dentro até uma hora que eu vou contratar uma empresa especializada para vir remover esse material aí de dentro do meu dique, certo? Vamos lá. Em casos ainda de derramamento. Pessoal, aí eu tenho a FISP, como eu disse para vocês, que seria a ficha de informações sobre produtos químicos, tá? Vamos lá então entender o que seria ela.
abrir, vamos lá. Pessoal, aqui seria a FISPIC, tá? Vamos lá, ó. Ficha de informações de segurança sobre produtos químicos, tá? Eu peguei aqui do etanol, tá? Esse álcool que a gente utiliza dentro dos nossos carros. A FISPIC, pessoal, ela é uma ficha que ela contém 16 tópicos, tá? 1, 2, ela contém 16 tópicos. Os mais importantes dentro da empresa, que eu tenho que ter, digamos, a devida atenção, é o número 4. Por que, professor, o número 4? Pessoal, o número 4 é onde ele fala sobre os primeiros socorros, tá? Então, tudo o que acontecer dentro da empresa, um acidente, eu vou correr e vou olhar nessa FISPIC no número 4. E onde eu encontro essa FISPIC? Quando eu tenho a minha área de armazenamento de produtos químicos, né? Então, ao entrar dentro dessa área, vai ter uma espécie de pedestal com um catálogo. Esse catálogo vai ter todas as FISPICs ali armazenadas também, tá? Então, eu vou ali e já pego. E outra coisa que tem que estar atento, essa FISPIC tem que estar de acordo com com o meu endereçamento, para facilitar a sua identificação e eu encontrá-la mais fácil quando necessário. Lembrando, pessoal, como vocês puderam observar, essa FISPIC é da Petrobras. Digamos que eu tenho o etanol da Shell, eu tenho que ter outra FISPIC, tá? Então, por mais que eu tenha 3 itens lá, são os mesmos itens, mas que sejam de marcas diferentes, eu preciso ter as FISPICs das 3 marcas diferentes. Isso é muito importante e nós temos que ter atenção. Uma outra hora a gente discute mais sobre essas questões da FISPIC, tá? Por enquanto eu só vou deixar aqui no foco da 4, onde é a mais importante, que a gente tem que ter uma atenção se vier a ocorrer um acidente dentro da empresa. Certinho, galera? Belezinha? Ó, eu vou só mostrar aqui para vocês, que a gente vai falar um pouco mais à frente sobre esses figuras aqui, tá? Que se chama pictograma. Vamos voltar aqui para os nossos slides, então. Então, galera, voltando aqui para os nossos slides, existe uma figura que se chama diamante de Rommel, tá? Conforme ela mostra aqui, ó. Tá? O que seria esse diamante, então, professor? Esse diamante, ele é uma figura que tem em todas as embalagens dos produtos químicos, tá? E o que significa, então, cada cor dentro desse diamante? Né? Vamos lá? Vamos entender, então, a cor e esses números aqui. O número 2, ele é com relação a risco a incêndio, né? O número 1, na cor amarela, é a sua reatividade se em contato com a água. E eu tenho aqui a cor azul, se ele me traz risco à saúde, e por último a cor branca, que me indica se esse material é corrosivo, oxidante, se ele é um ácido ou algo no sentido, né? Professor, mas o que acontece aí? O que quer dizer esses números? Esses números, pessoal, dentro desse diamante, ele existe assim, a classificação de 1 a 4, tá? De 1 a 4. Então, quanto mais alto for o número dentro aqui do meu diamante de Rommel, mais alto é o seu índice de acordo com a cor aqui. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui no vermelho, eu tenho o número 4, quer dizer que esse item é altamente... corre o risco altamente de pegar fogo, de ocorrer um incêndio. Se eu tenho o número 4 aqui na reatividade, né, na cor amarela, quer dizer que em contato com a água, esse item é extremamente perigoso. E se o número 4 for aqui no azul, quer dizer que corre muito risco com a saúde, tá? Esse seria o diamante de Rommel, que vai estar dentro sempre aí, um rótulo dentro das embalagens de produtos químicos, tá? Seguindo aqui com a nossa aula, existe essa parte dos pictogramas. Lembra que eu falei lá dentro da FISPIC, né? Que eu mostrei para vocês lá algumas figuras, se eu não me engano, dentro da FISPIC lá tinha aqui o cuidado, dizia que o álcool era inflamável, né? E que ele era perigoso se ele tivesse algum tipo de contato aí com outro produto, né? Existem então esses símbolos que vai estar sempre também ali rotulado nas embalagens de produtos químicos, tá? Então, quando eu vejo essa figura, a primeira figura aqui, ela quer dizer o quê? Que esse produto é explosivo, um foguinho inflamável, se ela é oxidante, se ela é um gás, se ela é tóxica, corrosiva, se me traz perigo, para eu ter cuidado e se ela causa algum tipo de poluição, né?
Para quem já trabalhou nessa área de produto químico, eu acredito que já tenha visto algo no sentido ou parecido, tá? Pessoal, vamos falar aqui também, deixando agora um pouco de lado essa questão dos produtos químicos, vou mostrar para vocês agora bons exemplos e maus exemplos, tanto de armazenamento de produtos químicos, né, por si, e de outros produtos dentro do meu almoxarifado. Eu tenho aqui bons exemplos de armazenagem, né? Materiais organizados, conforme eu disse, por grupo, como a gente pode observar na primeira imagem aqui, tudo certinho, com os rótulos para frente, identificação visual. Vocês verem como que essa organização está muito fácil. Se eu precisar achar um item, vai ser fácil. Se eu precisar verificar sua data de validade, vai estar muito fácil. Esses são alguns exemplos de armazenagens bem sucedidas, tá? Aqui também, na segunda imagem, conforme a gente percebe aí, ó, o controle de entrada e saída, né? No caso aqui o cara tá manual ainda no papelzinho ali, a fichinha. Identificação visual dos armários onde está guardado algum tipo de item. As chaves estão todas identificadas também, né? Então, seriam alguns exemplos ideais de armazenagem. E também temos os maus exemplos, como a gente pode observar aí, olha a fichinha toda bagunçada, os livros na segunda imagem todos bagunçados. A terceira imagem aí, conforme a gente verifica, as caixas todas abertas, isso não pode ocorrer dentro do meu processo de armazenagem. Eu tenho ali também as embalagens com os rótulos todos virados, né, bagunçados um para um lado, outro para o outro. E quando eu falo aqui, pessoal, na terceira imagem, quando eu estou falando de a questão das caixas abertas, é muito complicado isso, por exemplo, se eu for fazer um inventário, coisa que a gente vai aprofundar um pouco mais à frente. Mas inventário nada mais nada menos que a contagem dos produtos físicos que eu tenho, né? Então, se o estoque me diz que eu tenho 100 canetas, quer dizer que no estoque contábil, no estoque sistema, eu também tenho que ter 100 canetas. Porque se futuramente eu for fazer um inventário mesmo, eu tenho que fazer com que esses números batam, porque quando eu falo contábil, eu estou falando de dinheiro, e quando eu falo físico é quantidade. Então, se o físico eu tenho uma coisa, e no estoque sistema eu tenho outra, quer dizer que o meu estoque contábil está errado, está furado, né? Mais para frente a gente entende um pouco mais essa questão de estoque físico, contábil e inventários, né? E para tudo isso, pessoal, a gente precisa movimentar esses materiais, né? Então, existe uma diferença entre movimentação e transporte. Vamos falar só de movimentação aqui agora. Movimentação é todo o fluxo que se ocorre somente dentro da empresa. Quando eu falo de transporte, é quando eu estou saindo dela, tá? Vamos focar na movimentação aqui então, certo? Movimentação, por exemplo, às vezes de um estoque para o outro, de um setor da empresa para o outro. Então, digamos que a produção requisitou um produto do meu estoque e esse produto então vai ter que sair do meu estoque e se movimentar até a expedição. Até a produção. E como que é feita essa movimentação, professor? Essa movimentação é feita através de equipamentos de movimentação, né? Como diz aqui no primeiro tópico da gente lá. Vamos lá? Movimentar os materiais com cuidado, respeitando o seu grau de fragilidade, né? Se eu estou, por exemplo, levando na minha empilhadeira aqui, que por sua vez aqui nem está certo, né? Está faltando passar alguma espécie de cinta ou o próprio stretch, né? Professor, o que é stretch? Pessoal, stretch é isso aqui, tá? Esse plástico que em algumas empresas se chama stretch e em algumas empresas se chama Shilink. Mas por sua vez o único objetivo dele, stretch quer dizer estica. Ele é um plástico que estica e ele poderia muito bem estar passando por volta desses tambores aqui para evitar com que ele caísse, certo? Como a gente fala, né? Evitar movimentar esses produtos em longas distâncias na empilhadeira, porque é perigoso. Evitar jogar caixas. Como assim, professor, jogar caixa? Por exemplo, pessoal, as caixas estão no alto e eu preciso subir lá para pegar, né? Então vai ter uma pessoa embaixo, às vezes eu posso pegar e passar essa caixa para outra pessoa. É passar a caixa realmente, não é jogar esta caixa para outra pessoa. Evitar pisar nas caixas. Acontece muito, a pessoa está contando estoque, né? Às vezes ela está ali, começa a pisar na caixa e faz escadinha com as caixas. Isso também não pode acontecer, tá? Dentro da gestão aí dos meus materiais. Organizar e embalar materiais. Cuidados que eu tenho que fazer na hora da separação. Pessoal, o produto está saindo do meu estoque, mas eu tenho que ter um cuidado com ele também, né? Se ele está saindo, né? Se eu vou ter que colocar e mandar, por exemplo, para outro setor da empresa, certo? É colocar em caixas.
envolvê-lo com esse plástico bolha ou algo no sentido, tá? Para evitar aí muita movimentação. Por exemplo, estou na empilhadeira, eu preciso frear de repente, o material que está ali é um material frágil, que às vezes, por sua vez, vale muita grana. Conforme dá um choque, ele vai e quebra. Puxa, prejuízo para a empresa, prejuízo às vezes até para o próprio colaborador que, né? Então tem que ter uma certa segurança aí com esses materiais para que não evite acidentes aí, algo no sentido. Tarefas e responsabilidades. O almoxarife, ele tem que armazenar itens e produtos de maneira ordenada e acessível. Aquilo que a gente já ia falando, né? Utilizando das suas diversas ferramentas que ele vai ter ali à sua disposição, né? Verificar inventários. Inventários é aquela contagem que eu tenho que fazer do físico com o contábil. Mais à frente a gente entra nesse assunto, né? Não na aula de hoje, na próxima a gente entende mais sobre a questão aí dos inventários. Pessoal, eu vou deixar aqui para vocês também uma base salarial da pessoa que trabalha só na questão aí de almoxarifado e expedição, né? Como a gente pode ver, a gente tem 3 categorias de empresa aqui, de pequeno, médio e grande porte. Então, se eu trabalhar numa empresa aí e tiver a oportunidade de trabalhar como supervisor, eu vou ganhar em torno aí de 4.700 numa empresa de grande porte. Mas a gente sabe que dificilmente, né, a gente vai entrar por cima, a gente vai estar entrando aí geralmente como um auxiliar em uma empresa de grande porte com um salário de um conto de R$ 1.500. Lembro que aqui eu só peguei pessoas na nível de almoxarifado. As pessoas que, por exemplo, podem trabalhar ali como supervisor de logística, coordenador de logística, gerente de logística. Tem uma coisa que é um pouco mais complexa do que a logística, que hoje a gente chama de supply chain, que é a pessoa que, na verdade, é responsável por todo o processo da empresa, onde seu salário pode chegar, aí, dependendo do nível da empresa, até 30 a 40 mil reais. Então, é uma área realmente também muito, assim, concorrida e também disputada, até porque os salários são muito bons nessa área, e é uma área bem dinâmica e gostosa de trabalhar, tá? Eu posso dizer porque eu já estou nela aí já faz um bom tempo. Certinho, galera? Vamos lá. A função do almoxarife é cuidar de todas as etapas da movimentação e guarda dos materiais necessários ao funcionamento da empresa, tanto quanto objetos, matérias-primas, produtos, equipamento, instrumento e peças de reposição. Ou seja, então o cara, tudo que é responsabilidade dele de um material, desde quando ela chega até a saída dela do material, tá? Até a saída dela para o requisitante aí. Belezinha, pessoal? Tranquilo? Como de costume, as nossas atividades de fixação para que nós entendamos o que nós falamos, tá? Então, vou deixar aí essas questões para vocês responderem. E qualquer dúvida aí, pessoal, tamo junto, tamo à disposição de vocês aí, certo? É nóis. Fiquem com Deus.